Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, que é o Salvador e a luz de todos os homens. Nós vimos em nosso último estudo, irmãos, que Jesus Cristo, através de obras, palavras, doutrina, sinais, maravilhas, provou com todas as letras e de todas as formas que ele era o Messias, o enviado de Deus, o diferenciado, o profeta, o Salvador. Mas mesmo assim, eles viram tudo aquilo, o povo de Deus, o povo religioso, mas ainda não acreditavam em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo exigia e falava a verdade. E quando a verdade vem em confronto, irmãos, a grande maioria não quer ceder, não quer vir para a luz, não quer vir para a verdade. Então, como eles não reconheciam que tinham pecados, que precisavam de Jesus Cristo, ficaram convencidos de que Jesus Cristo não era o Salvador, porque ele pregava um tal de arrependimento de pecados. Eles se achavam povo de Deus, eles se achavam santos. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço mal com ninguém, sou uma pessoa quieta, recatada, não mexo com ninguém, sou quieto, sou na minha, não vivo fazendo nada de errado, nada de mal. Eu sou. É como se quisesse dizer, eu não preciso. Preciso não de nada não, preciso não de saber a salvação. Eu já aceitei Jesus Cristo desde que eu nasci. Eu já tenho Deus desde que nasci. Preciso não aceitar ninguém não, mas não. Aceitar o quê se eu já aceitei já desde quando nasci? Com esse engano, Satanás consegue levar muitas pessoas a não seguirem Jesus Cristo verdadeiramente. Elas seguem da maneira que elas acham, que elas pensam. É o senso de justiça dela. É como se elas tivessem criado suas próprias vidas e determinados rumos. Elas não procuram saber do Criador, do próprio Deus, como é que ele deseja, porque foi ele que criou, e não eu. Eu não determino o senso de justiça e rumo da minha vida. Por quê? Porque eu não criei nada. Eu não sou nada. Eu sou uma criatura, e criatura não manda nem coordena nada. O Criador é que determina, por lei e por direito. Então elas não procuram saber que Deus determinou que todos pecaram juntamente com Adão. Não importa se é a melhor pessoa do mundo, não importa se é a Madre Teresa de Calcutá, que só vive para os pobres, só faz coisa para os pobres. Mas essa pessoa herdou o pecado de Adão, que precisa ser purificado. Elas não compreendem isso, elas não estudam isso, elas não procuram saber isso. Que precisam de Jesus Cristo como Salvador para cortar o vírus, o pecado que veio desde Adão até hoje. Está em todos os seres humanos. Este vírus só pode ser eliminado com o sangue de Jesus Cristo. E este sangue só pode purificar este vírus quando a pessoa decide reconhecer este pecado de Adão, que foi contaminada por ele, e que precisa da salvação através do sangue de Jesus Cristo, que é o sangue puro, inocente, que pode limpar este vírus que vem desde Adão. Quando a pessoa reconhece isso e aceita Jesus Cristo, aí ela é purificada. Aí vale a pena ser uma pessoa boa, recatada, na dele, que não faz mal a ninguém, que ajuda o próximo, que faz maravilhas, que doa as coisas, que ajuda o próximo. Vale a pena ser tudo de bom depois que aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Prestem bem atenção nisso. Vale a pena ser tudo de bom nesta vida, ajudar o próximo, fazer todas as maravilhas, coisas boas de Deus. Só vale a pena fazer isso depois que se aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você faz todas essas coisas boas antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você não está fazendo nada. Porque a ordem não é essa. Você está pulando o muro. Você está agindo
Você está quebrando a lei, quebrando aquilo que foi determinado. Você está errado. Siga as coisas como foi determinado. Deus disse que todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador se tornarão filhos de Deus. Primeiros capítulos do livro do Evangelho de João, está escrito isso. Que todo aquele que aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida tem a purificação dos seus pecados, terá a vida eterna. Daí é que começa todas as coisas boas na sua vida. Até você não aceitar, não adianta nada. Porque você ainda está contaminado pelo vírus do pecado. Você precisa acabar com o vírus do pecado primeiro, para depois fazer todas essas coisas boas. Então preste muito bem atenção nisso. Então eles não reconheciam isso, o povo religioso da época de Jesus Cristo. Por isso que não queriam aceitar Jesus Cristo. Sabia que os milagres eram de Deus, sabia que Jesus Cristo era de Deus. Mas Jesus Cristo disse que eles precisavam limpar-se dos pecados. E eles não aceitavam isso. É o mesmo que muitos hoje, né? Acham que não são tão pecadores assim, não. Depois disso, os pensamentos. Mas teve alguns ali no meio que reconheceram que Jesus Cristo era o Salvador, mas tinham medo de dizer isso publicamente. Por quê? Com medo de serem expulsos da religião, que não aceitava Jesus Cristo como Messias e como Salvador. O que eles faziam? Eles sabiam que Jesus Cristo era a verdade e era a salvação, mas não aceitava com medo dos líderes religiosos para não serem expulsos ou cortados da religião, ou excomungados, como nós dizemos. Aí perdiam a salvação por conta disso, porque amam mais a glória dos homens, estar na frente, ser líder, do que ser perseguido, mas seguir a Jesus Cristo e ter a salvação. Não estavam dispostos a ceder. Depois disso, desses pensamentos de vários lugares, e ainda que Jesus Cristo tenha feito tantos sinais e maravilhas, eles não acreditavam em Jesus Cristo. Mas isso já estava sendo profetizado pelo profeta Isaías há milhares de anos atrás, que pela dureza do coração deles, eles não aceitariam o Senhor Jesus Cristo, não veriam com os olhos, não teriam os olhos abertos, não compreenderiam com o coração os ensinamentos de Jesus Cristo. E o profeta Isaías ainda diz mais: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí hoje Jesus Cristo podia dizer: não foi a eles, os judeus, que viram os milagres, sinais e maravilhas? Apesar de tudo isso, de toda essa incredulidade, muitos dos principais líderes acreditaram em Jesus Cristo, mas tinham medo de dizer isso publicamente, com medo de seus líderes maiores, os mais fortes das nações, porque eles seriam expulsos da religião. E como eles amavam mais a glória do poder dos homens do que a glória de Deus, que era Jesus Cristo, resolveram ficar sem o Messias e sem a salvação. Depois desses pensamentos e resumos todos com relação a Jesus Cristo feito pelo próprio povo de Deus, os religiosos, os que se dizem seguidores de Deus, o próprio Jesus Cristo fala agora em voz alta e diz: quem acredita em mim, acredita não em mim simplesmente, mas acredita naquele que me enviou, que é Deus, o Pai. E quem ver a mim, ver aquele que me enviou, que é Deus. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que acredita em mim não permaneça nas trevas ou na escuridão, mas que ele tenha a luz da vida, que sou eu. E se alguém ouvir as minhas palavras e mesmo assim não acreditar em mim, eu não o julgo e nem o condeno, porque já tem quem julgue e condene essa pessoa. Sabe quem é? São as próprias palavras que eu acabei de ensinar. Elas é que julgarão e condenarão vocês naquele dia. Sabem por quê? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, não. Não foi eu que criei, não, esses ensinamentos que falo, não. Tudo que tenho falado foi Deus, o Pai, que me ensinou e me mandou falar. São as palavras do próprio Deus. E eu, Jesus Cristo, sei que o mandamento de Deus, os ensinos dele, é a vida eterna. Portanto, tudo o que falei foi como o Pai me tem ensinado. Com essa desconfiança tremenda dos judeus e da nação de Israel, se Jesus Cristo era o Messias enviado de Deus ou não, apesar de todos os milagres feitos, as inúmeras provas que Jesus Cristo deu, eles não aceitaram e resistiam. Então Jesus Cristo começou a falar com eles através de parábolas. O que é parábolas, irmão?
são exemplos tirados de determinados assuntos e questões para provar a atualidade daquilo que a pessoa está querendo dizer. Era assim que Jesus Cristo fazia para que eles entendessem melhor a realidade da vida, que não era como eles pensavam, não. Que eram povo escolhido, povo da promessa, que estavam salvos, que cumpriam uma lei, que somente eles tinham direito a Deus. Na realidade, era para ser assim, irmãos. Se eles realmente fossem fiéis a Deus. Mas uma coisa que o ser humano não consegue ser é ser fiel. Os únicos que agora conseguem ser fiéis são os que reconheceram e aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e receberam o dom do Espírito Santo dentro deles, que dá força. Só assim, com a graça de Deus, ele consegue ser fiel. Fora disso, irmão, é impossível o homem ser fiel. Então Jesus Cristo disse assim para o povo religioso de Deus que se achavam de Deus. Vejam só uma coisa, um homem tinha 2 filhos e disse a um deles: filho, vai trabalhar hoje na minha plantação de uvas? E aquele filho respondeu: não quero ir, meu pai. Mas depois ele pensou direitinho, se arrependeu e foi trabalhar. Mas o pai não ficou sabendo, não. Na hora ele disse logo: não vou. E pronto, foi-se embora. Depois se arrependeu e foi para a plantação de uva do pai trabalhar nela. Depois o pai encontrou o outro filho dele, que ele tinha 2, e disse: meu filho, vá também trabalhar na minha vinha? O outro disse que não ia. Vá trabalhar na minha vinha? Já esse filho, ele respondeu melhor ao pai, só que fez pior do que o primeiro. O primeiro respondeu pior e fez depois melhor. Esse respondeu melhor e fez pior. Este segundo respondeu assim: sim, meu pai, eu vou trabalhar na sua plantação de uva. Só que quando saiu dali, nem sequer chegou perto da plantação de uvas. Não foi, não. Isso é uma parábola Jesus Cristo contando ao próprio povo de Deus, os religiosos, os que se diziam seguidores de Deus. Nesse momento, Jesus Cristo pergunta à multidão ali presente, aos líderes religiosos e doutores da lei de Moisés, assim: qual desses 2 filhos fez a vontade do pai? E os religiosos responderam: com certeza, o primeiro filho, mestre. Jesus Cristo na mesma hora rebate e diz para eles que se achavam santos, que só eles seriam salvos, que foram eles que receberam o pedido do pai de trabalhar, mas nasceram, a nação de Israel foi separada para isso, para trabalhar na plantação de uva, mas não fizeram. Então Jesus Cristo rebate para eles: por isso eu, Jesus Cristo, na verdade digo a todos vocês, religiosos falsos, que os pecadores, as prostitutas que se arrependeram dos seus pecados e me aceitaram, entrarão na frente de vocês no reino dos céus. Sabe por quê? Porque João Batista veio até vocês no caminho da justiça e da humildade e verdade. E vocês não acreditaram nele, nem se arrependeram dos seus pecados, nem foram ser batizados nas águas do Rio Jordão por ele. Mas os pecadores, as prostitutas, os pobres coitados, os que se achavam pecadores, aqueles por quem ninguém dava nada, acreditaram em João Batista, foram lá e foram batizados para a purificação de seus pecados. E vocês nem mesmo vendo isso se arrependeram e acreditaram, nem sequer se arrependeram para serem perdoados, nem no coração e nem em obras. E isso, irmãos, estava deixando os religiosos cada vez mais furiosos com Jesus Cristo. Dizer que os pecadores, prostitutas, aqueles que ninguém dava nada por eles, se arrependessem, aceitassem Jesus Cristo, iriam para o céu. E dizer que eles, os religiosos, que se achavam santos, iriam para o inferno porque não aceitou Jesus Cristo? E porque não admitiam que tinham pecados e que eram pecadores? E que precisavam de Jesus Cristo, foi a gota d'água para o ódio deles contra Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo não se intimida. E cada vez mais, para a agonia deles, que não aguentam a verdade, continuava dizendo a verdade. Jesus Cristo diz também assim:
Também, além deste pai e dos seus 2 filhos que eu contei da parábola, houve um homem que representa a Deus. Este homem era um pai de família que tinha uma plantação de uva. Essa plantação representa a nação dos judeus, a nação de Israel. A nação de Israel. Ele cercou a plantação de uvas com um rego. As águas ficaram ao redor da plantação para que a plantação tivesse água para se fortificar. Cercou tudo com um muro e construiu uma torre para ele mesmo ficar como vigia, vigiando a plantação, para ninguém destruí-la nem tocar na sua plantação. Jesus queria dizer que o Pai Celestial separou a nação de Israel das outras nações e está olhando ela, para que ninguém mexa nela, cuidando dela, dando a ela o necessário. Depois, este pai de família alugou uns trabalhadores, que são os judeus, os israelitas, aqueles que estavam vindo Jesus Cristo naquele momento. A plantação de uva é a nação, é a nacionalidade, é a terra de Israel. Essa é a plantação que Deus escolheu, fica lá no Oriente Médio. Os trabalhadores que o pai de família alugou para cuidar da plantação são os próprios judeus que foram colocados dentro da terra de Israel. Moisés guiou pelo deserto eles, tirando do Egito, que eles viviam como escravos, e Josué colocou eles dentro da terra de Canaã. A plantação de uva é o território de Israel, a terra prometida para onde eles foram. E os trabalhadores contratados, alugados, para cuidar desta plantação, desta terra, eram os próprios judeus, os próprios israelitas, o chamado povo de Deus, que estavam escutando Jesus Cristo na hora. Então, este homem, pai de família, alugou esses trabalhadores para eles cuidarem da plantação. E ele foi para um lugar bem distante. E chegando o tempo de colher as uvas, o homem enviou seus servos. Quem são esses servos? Para buscar as uvas, os frutos daqueles trabalhadores que estavam cuidando da plantação dele. Estes servos, irmãos, são os juízes e os profetas de Deus, que Deus enviou à nação de Israel, para buscar as uvas da plantação. A plantação é a nação de Israel, que estava alugada aos trabalhadores, que são os judeus que estavam na terra de Israel, o povo de Deus. Os trabalhadores contratados que o pai de família deixou lá. Mas os trabalhadores que são o povo judeus, em vez de dar as uvas produzidas na plantação, que era a nação de Israel, bateram nos servos daquele homem. Pais de família apedrejaram outros servos que representam os profetas. Bateram nos servos, que são os juízes enviados à nação de Israel quando eles pecaram, para consertar o povo, e apedrejaram os outros servos, que são os profetas que Deus enviou para alertar os povos dos seus pecados. Depois o pai de família enviou em maior número os trabalhadores, que são mais profetas para eles. Mas fizeram a mesma coisa, maltrataram. Quase todos os profetas da nação de Israel matou e apedrejou. E por último, aquele pai de família, Jesus Cristo continua contando a parábola, aquele pai de família enviou seu filho único. E tinha um filho que era o herdeiro, que representa o Senhor Jesus Cristo. Dizendo assim o pai de família: eles pelo menos vão respeitar o meu filho. Então enviou seu filho, seu herdeiro, para ir lá buscar os frutos da plantação. Quando os trabalhadores, que são os judeus, o povo israelita que estava escutando Jesus Cristo naquela hora, vendo o filho, que é Jesus Cristo, que Deus enviou seu filho, seu único filho ao mundo para salvar os homens, e enviou primeiro a nação de Israel, certo? Disseram uns para os outros, quando viram o filho, o herdeiro: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e toda a herança, a plantação de vinha será nossa. E assim pegaram o filho do homem, levaram para a vinha e o mataram. Esta parábola Jesus Cristo contou ao próprio povo judeu, eles ainda não estavam entendendo. Mas Jesus Cristo, para nós, o que é que Jesus Cristo queria dizer? O que será que vai acontecer agora, irmão? Jesus Cristo então pergunta para a multidão assim: quando o pai de família, o dono da plantação, voltar, o que ele fará com esses maus trabalhadores? E os religiosos, os líderes religiosos do povo, se antecipou ao povo na frente deles e respondeu logo:
Ele fará justiça com esses maus trabalhadores, dará a eles o que eles merecem mesmo, e pegará a plantação e dará a outros trabalhadores que dê os frutos, as uvas corretamente ao dono da plantação. Eles ainda não sabiam que eram eles. Mas vejam como eles respondem. Quando o homem não pensa que é ele o pecador, ele já condena ao inferno, condena ao castigo aquele que ele pensa que pecou. E ele nem sabe que é ele mesmo. Jesus Cristo, então, olhando firmemente para os líderes religiosos do povo de Deus, depois olha para o próprio povo de Deus e com muita autoridade diz: vocês nunca leram na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na lei de Moisés, dizendo assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra da esquina, o alicerce de todo o prédio. Foi o Senhor Deus que fez isso, e é coisa maravilhosa diante dos nossos olhos. Irmãos, meus ouvintes que estão me escutando agora, já estava bem claro que essa parábola, a plantação de uvas era a nação de Israel, o território, e que os trabalhadores contratados eram o próprio povo judeu, os israelitas, as pessoas que foram colocadas dentro daquele território, que era a nação de Israel, que deveria dar os seus frutos ao dono da plantação, que era o próprio Deus. Que frutos seriam esses, irmãos, que Deus mandou colher? Os frutos seriam o seguinte para a nação de Israel, para esses trabalhadores: obedecer à lei de Deus dada por Moisés, pregar essa lei de Deus a todas as outras nações para que todos conhecessem o único e verdadeiro Deus. Porque as outras nações adoravam imagens de escultura, deuses feitos de mão, de pau, de pedra, adoravam o sol, adoravam as estrelas, adoravam a natureza, adoravam outras pessoas, mas não adoravam Deus verdadeiro. Então esse é o fruto que a nação de Israel tinha que dar: ensinar as outras nações a lei de Deus, para que eles soubessem do verdadeiro Deus. Também tinha que seguir a lei de Moisés. Só que eles pegaram a salvação somente para eles. Todas as outras nações seriam condenadas, somente eles seguiram. E por final ainda, sabe o que foi que eles fizeram? Traíram a Deus, adorando outros deuses, imagem de esculturas feitas de pau, de pedra, de barro. Eles se condenaram. Então o que foi que aconteceu? O pai de família envia seu servo para pegar esses frutos. Só que quando os servos chegam lá, o que é que encontra? Eles não têm fruto nenhum, não fizeram, não colheram os frutos. O que é que eles fazem? Maltratam, apedrejam. Estes servos são os profetas que Deus enviou para a nação de Israel, quando eles começaram a adorar outros deuses falsos. E eles mataram os profetas, assassinaram, apedrejaram os profetas. Deus mandou outros servos, outros profetas, eles mataram também. Por último, Deus enviou quem? O seu único filho, que é quem ali? Jesus Cristo. E a quem eles vão matar também, que eles estão com desejo de matar também, porque Jesus Cristo diz a verdade. Essa parábola mostra a eles, esclarece a eles o que eles são. Isso deixa eles furiosos, porque eles não reconheciam isso. Eles se achavam deuses. Então, irmão, o que é que acontece? Começam a compreender o que é que Jesus Cristo quer dizer. Por isso Jesus Cristo pergunta: que o dono da plantação fará? E eles respondem: castigará os trabalhadores e dará sua plantação a outros trabalhadores que darão seus frutos. Aí é que chega a questão, irmãos. É exatamente isso que vai acontecer com a nação de Israel, com eles que disseram isso. Logo após matarem e crucificarem Jesus Cristo, eles serão castigados no ano 70 depois de Cristo, com a destruição total da nação de Israel pelo Império Romano. E os outros trabalhadores a quem a plantação de uva foi dado, chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo, fundada por ele antes de sua morte e ressurreição. Estes são os novos trabalhadores que pregam o Evangelho ao mundo inteiro, levando a salvação de Jesus Cristo para todos os povos do planeta Terra. Esses dão os frutos. Israel não deu os frutos que Deus exigiu. Já a Igreja do Senhor não, ela dá os frutos. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, levanta os caídos, prega o Evangelho. A igreja produz os frutos. Toda vez que Deus vai buscar os frutos, que o pai de família manda buscar os frutos, a igreja dá os frutos a Deus. Só que a nação de Israel não dava, por isso foi destruída na época. Tudo isso, irmãos, que acabei de falar agora,
é confirmado por Jesus Cristo quando ele termina de falar sobre esse assunto a todo o povo judeu, dizendo: por causa disso, eu, Jesus Cristo, digo que o reino do céu será tirado de vocês e será entregue a outros que deem os frutos necessários. Ou seja, a minha igreja, essa sim fará os frutos, as uvas para Deus, e me honrarão como eu mereço. E qualquer um que cair ou for contra esta palavra que estou ensinando, será despedaçado. E aquele sobre quem esta pedra, que sou eu, cair, será reduzido a pó, ao pó. Então, irmãos, após finalizar este discurso, e todos ali pasmados e de boca aberta, com esta verdade revelada, os principais líderes sacerdotes, os fariseus, escribas, os chefes religiosos, percebendo que essa palavra era contra eles, que botava tudo em panos limpos, procuraram dar voz de prisão a Jesus Cristo ali mesmo, mas ficaram com medo do povo, da multidão, que estava admirada das palavras que saíam da boca de Jesus Cristo e consideravam Jesus Cristo um verdadeiro profeta de Deus. Com medo, eles recuaram. Tiveram que engolir seco aquilo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos. Que a graça do nosso Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo nos ajuda a pegar estes ensinamentos, que é ouro, é tesouro, é vida, é luz, é paz. A praticá-los, irmãos. Precisamos praticar estes ensinamentos de Jesus Cristo. Nós que se dizemos seguidores de Jesus Cristo, vamos procurar aprender isso e colocar em nossas vidas. Certo? Não vamos ser como o povo judeu que se acham, que pensam que são. Não. Reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas e pedimos ajuda com o Espírito Santo em nossa vida. Procuramos compreender os ensinamentos de Jesus Cristo, que é o caminho, é a vida, é a luz, é os ensinamentos dele. Não é a religião de tal, não. Não é a denominação tal, não. Isso não serve para salvar ninguém, não. Serve para lhe mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Denominação evangélica e religiões que pregam o verdadeiro Jesus Cristo serve para lhe mostrar Jesus Cristo e não para salvar você. Você tem que seguir agora Jesus Cristo, participar da denominação, mas seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos proteja e nos faça cumprir seus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?